Lei 7802 de 89. É a lei do agrotóxico. Mas eu vou ler aqui o textozinho do que fala do que é a lei, porque eu já vi cair em prova só esse trechinho aqui. Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins e da outras providências. Artigo 1. A pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins serão regidos por esta lei. Artigo 2. Para os efeitos desta lei, consideram-se agrotóxicos e afins, alínea A, os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas nativas ou implantadas e de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos. A linha B. Substâncias e produtos empregados como desfoliantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento. Inciso 2. Componentes. São os princípios ativos, os produtos técnicos, suas matérias-primas, os ingredientes inertes e aditivos usados na fabricação de agrotóxicos e afins. Artigo 3. Os agrotóxicos, seus componentes e afins, de acordo com a definição do artigo 2 desta lei, só poderão ser produzidos, exportados, importados, comercializados e utilizados se previamente registrados em órgão federal, de acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde, do meio ambiente e da agricultura. Parágrafo 1. Fica criado o Registro Especial Temporário para Agrotóxicos, seus componentes e afins, quando se destinarem à pesquisa e à experimentação. Parágrafo 2. Os registrantes e titulares de registro fornecerão obrigatoriamente à União as inovações concernentes aos dados fornecidos para o registro de seus produtos. Parágrafo 3. Entidades públicas e privadas de ensino, assistência técnica e pesquisa poderão realizar experimentação e pesquisas e poderão fornecer laudos no campo da agronomia, toxicologia, resíduos, química e meio ambiente. Parágrafo 4. Quando organizações internacionais responsáveis pela saúde, alimentação ou meio ambiente, das quais o Brasil seja membro, integrante ou signatário de acordos e convênios, alertarem para riscos ou desaconselharem o uso de agrotóxicos, seus componentes e afins, caberá à autoridade competente tomar imediatas providências sob pena de responsabilidade. Parágrafo 5. O registro para novo produto agrotóxico, seus componentes e afins, será concedido se a sua ação tóxica sobre o ser humano e o meio ambiente for comprovadamente igual ou menor do que a daqueles já registrados para o mesmo fim, segundo os parâmetros fixados na regulamentação desta lei. Parágrafo 6. Fica proibido o registro de agrotóxicos, seus componentes e afins, alínea A, para os quais o Brasil não disponha de métodos para a desativação de seus componentes de modo a impedir que os seus resíduos remanescentes provoquem riscos ao meio ambiente e à saúde pública. A linha B, para os quais não haja antídoto ou tratamento eficaz no Brasil. A linha C, que revelem características teratogênicas
carcinogênicas ou mutagênicas, de acordo com os resultados atualizados de experiências da comunidade científica. A linha D, que provoquem distúrbios hormonais, danos ao aparelho reprodutor, de acordo com procedimentos e experiências atualizadas na comunidade científica. A linha E, que se revelem mais perigosos para o homem do que os testes de laboratório com animais, tenham podido demonstrar, segundo critérios técnicos e científicos atualizados. A linha F, cujas características causem danos ao meio ambiente. Artigo 4. As pessoas físicas e jurídicas que sejam prestadoras de serviços na aplicação de agrotóxicos, seus componentes e afins, ou que os produzam, importem, exportem ou comercializem, ficam obrigadas a promover os seus registros nos órgãos competentes do Estado ou do município, atendidas às diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis que atuam nas áreas da saúde, do meio ambiente e da agricultura. Parágrafo único. São prestadoras de serviços as pessoas físicas e jurídicas que executam trabalho de prevenção, destruição e controle de seres vivos considerados nocivos, aplicando agrotóxicos, seus componentes e afins. Artigo 5. Possuem legitimidade para requerer o cancelamento ou a impugnação em nome próprio do registro de agrotóxicos e afins, arguindo prejuízos ao meio ambiente, à saúde humana e dos animais. Inciso 1. Entidades de classe representativas de profissionais ligadas ao setor. Inciso 2. Partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Inciso 3. Entidades legalmente constituídas para a defesa dos interesses difusos relacionados à proteção do consumidor, do meio ambiente e dos recursos naturais. Parágrafo 1. Para efeito de registro e pedido de cancelamento ou impugnação de agrotóxicos e afins, todas as informações toxicológicas de contaminação ambiental e comportamento genético, bem como os efeitos no mecanismo hormonal, são de responsabilidade do estabelecimento registrante ou da entidade impugnante e devem proceder de laboratórios nacionais ou internacionais. Parágrafo 2. A regulamentação desta lei estabelecerá condições para o processo de impugnação ou cancelamento do registro, determinando que o prazo de tramitação não exceda 90 dias e que os resultados apurados sejam publicados. Parágrafo 3. Protocolado o pedido de registro, será publicado no Diário Oficial da União um resumo do mesmo. Artigo 6. As embalagens dos agrotóxicos e afins deverão atender, entre outros, aos seguintes requisitos. Inciso 1. Devem ser projetadas e fabricadas de forma a impedir qualquer vazamento, evaporação, perda ou alteração de seu conteúdo e de modo a facilitar as operações de lavagem, classificação, reutilização e reciclagem. Inciso 2. Os materiais de que forem feitas devem ser insuscetíveis de ser atacados pelo conteúdo ou de formar com ele combinações nocivas ou perigosas. Inciso 3. Devem ser suficientemente resistentes em todas as suas partes, de forma a não sofrer enfraquecimento e a responder adequadamente às exigências de sua normal conservação. Inciso 4. Devem ser providas de um lacre que seja irremediavelmente destruído ao ser aberto pela primeira vez. Parágrafo 1. O fracionamento e a reembalagem de agrotóxicos e afins com o objetivo de comercialização somente poderão ser realizados pela empresa produtora ou por estabelecimento devidamente credenciado, sob responsabilidade daquela em locais e condições previamente autorizados pelos órgãos competentes. Parágrafo 2. Os usuários de agrotóxicos, seus componentes e afins deverão efetuar a devolução das embalagens vazias dos produtos aos estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos, de acordo com as instruções previstas nas respectivas bulas, no prazo de até 1 ano, contado da data de compra ou prazo superior se autorizado pelo órgão registrante, podendo a devolução ser intermediada por postos ou centros de recolhimento, desde que autorizados e fiscalizados pelo órgão competente.
Parágrafo 3. Quando o produto não for fabricado no país, assumirá a responsabilidade de que trata o parágrafo 2 a pessoa física ou jurídica responsável pela importação e, tratando-se de produto importado, submetido a processamento industrial ou a novo acondicionamento, caberá ao órgão registrante defini-la. Parágrafo 4. As embalagens rígidas que contiverem formulações miscíveis ou dispersíveis em água deverão ser submetidas pelo usuário à operação de tríplice lavagem ou tecnologia equivalente, conforme normas técnicas oriundas dos órgãos competentes e orientação constante de seus rótulos e bulas. Parágrafo 5. As empresas, produtoras e comercializadoras de agrotóxicos, seus componentes e afins são responsáveis pela destinação das embalagens vazias dos produtos por elas fabricados e comercializados após a devolução pelos usuários e pela dos produtos apreendidos. Eu não sei se aqui foi um erro de texto, após a devolução pelos usuários e pela dos produtos apreendidos pela ação fiscalizatória e dos impróprios para utilização ou em desuso, com vistas à sua reutilização, reciclagem ou inutilização, obedecidas às normas e instruções dos órgãos registrantes e sanitário-ambientais competentes. Parágrafo 6. As empresas produtoras de equipamentos para pulverização deverão, no prazo de 180 dias da publicação desta lei, inserir nos novos equipamentos adaptações destinadas a facilitar as operações de tríplice lavagem ou tecnologia equivalente. Artigo 7. Para serem vendidos ou expostos à venda em todo o território nacional, os agrotóxicos e afins são obrigados a exibir rótulos próprios e bulas redigidos em português, que contenham, entre outros, os seguintes dados. Inciso 1. Indicações para a identificação do produto, compreendendo: a linha A, o nome do produto; a linha B, o nome e a percentagem de cada princípio ativo e a percentagem total dos ingredientes inertes que contém; a linha C, a quantidade de agrotóxicos, componentes ou afins que a embalagem contém, expressa em unidades de peso ou volume, conforme o caso; a linha D, o nome e o endereço do fabricante e do importador; a linha E, os números de registro do produto e do estabelecimento fabricante ou importador; a linha F, o número do lote ou da partida; a linha G, um resumo dos principais usos do produto; a linha H, a classificação toxicológica do produto. Inciso 2. Instruções para a utilização que compreendam: a linha A data de fabricação e de vencimento; a linha B, o intervalo de segurança, assim entendido o tempo que deverá transcorrer entre a aplicação e a colheita, uso ou consumo, a semeadura ou plantação e a semeadura ou plantação do cultivo seguinte, conforme o caso. A linha C, informações sobre o modo de utilização, incluídas, entre outras, a indicação de onde ou sobre o que deve ser aplicado, o nome comum da praga ou enfermidade que se pode com ele combater ou os efeitos que se pode obter, a época em que a aplicação deve ser feita, o número de aplicações e o espaçamento entre elas, se for o caso, as doses e os limites de sua utilização. A linha D, informações sobre os equipamentos a serem usados e a descrição dos processos de tríplice lavagem ou tecnologia equivalente, procedimentos para a devolução, destinação, transporte, reciclagem, reutilização e inutilização das embalagens vazias e efeitos sobre o meio ambiente decorrentes da destinação inadequada dos recipientes. Inciso 3. Informações relativas aos perigos potenciais compreendidos. A linha A, os possíveis efeitos prejudiciais sobre a saúde do homem, dos animais e sobre o meio ambiente. A linha B, precauções para evitar danos a pessoas que os aplicam ou manipulam e a terceiros. A linha B, precauções para evitar danos a pessoas que os aplicam ou manipulam e a terceiros, aos animais domésticos, fauna, flora e meio ambiente.
A linha C. Símbolos de perigo e frases de advertência padronizados de acordo com a classificação toxicológica do produto. A linha D. Instruções para o caso de acidente, incluindo sintomas de alarme, primeiros socorros, antídotos e recomendações para os médicos. Inciso 4. Recomendação para que o usuário leia o rótulo antes de utilizar o produto. Parágrafo 1. Os textos e símbolos impressos nos rótulos serão claramente visíveis e facilmente legíveis em condições normais e por pessoas comuns. Parágrafo 2. Fica facultada a inscrição nos rótulos de dados não estabelecidos como obrigatórios, desde que, inciso 1, não dificultem a visibilidade e a compreensão dos dados obrigatórios. Inciso 2, não contenham, a linha A, informações ou imagens que possam induzir o usuário a erro quanto à natureza, composição, segurança e eficácia do produto e sua adequação ao uso. A linha B, comparações falsas ou equívocas com outros produtos. A linha C, indicações que contradigam as informações obrigatórias. A linha D, declarações de propriedade relativas à inocuidade, tais como seguro, não venenoso, não tóxico ou com ou sem uma frase complementar, como quando utilizado segundo as instruções. A linha E, afirmações de que o produto é recomendado por qualquer órgão do governo. Parágrafo 3. Quando, mediante aprovação do órgão competente, for juntado folheto complementar que amplie os dados do rótulo ou que contenha dados que obrigatoriamente deste devessem constar, mas que nele não couberam pelas dimensões reduzidas da embalagem, observar-se-á o seguinte. Inciso 1. Deve-se incluir no rótulo frase que recomende a leitura do folheto anexo antes da utilização do produto. Inciso 2. Em qualquer hipótese, os símbolos de perigo, o nome do produto, as precauções e instruções de primeiros socorros, bem como o nome e o endereço do fabricante ou importador, devem constar tanto do rótulo como do folheto. Artigo 8. A propaganda comercial de agrotóxicos, componentes e afins, em qualquer meio de comunicação, conterá obrigatoriamente clara advertência sobre os riscos do produto à saúde dos homens, animais e ao meio ambiente, e observará o seguinte. Inciso 1. Estimulará os compradores e usuários a ler atentamente o rótulo e, se for o caso, o folheto, ou a pedir que alguém os leia para eles, se não souberem ler. Inciso 2. Não conterá nenhuma representação visual de práticas potencialmente perigosas, tais como a manipulação ou aplicação sem equipamento protetor, o uso em proximidade de alimentos ou em presença de crianças. Inciso 3. Obedecerá ao disposto no inciso 2 do parágrafo 2 do artigo 7 desta lei.